Senhor já preparou todo esse ambiente para te receber. Ele já deu ordem aos seus anjos para te receber, para cuidar de você, para te abençoar. Então, quando você chega, o ambiente espiritual já está preparado. A única coisa que você vai fazer é adorar ao Senhor. Adorar na beleza da sua santidade. Portanto, todas as vezes que você adentrar por aquela porta ou qualquer templo, deixa teus problemas lá fora. E se trouxer para dentro, coloca aos pés do Senhor, coloca no altar. Toma o fardo de Jesus, que é leve, é suave. Porque os nossos fardos e pecados são pesados em cima de nós. São as obras da carne que nós carregamos. Pecados. Que fazem a separação entre nós e Deus. Mas quando a gente chega com o nosso fardo, quando adentra no templo do Senhor, e a gente diz: Senhor, estão aqui meus problemas, estão aqui minhas dificuldades, estão aqui minhas lutas, está aqui a minha vida, toma em tuas mãos. Aí o Senhor toma e você adora levemente. Me deliciei naquele hino que falava de amor. Te amo, Jesus. Tenho uma filhinha, vai fazer 4 anos. E às vezes, algumas situações que a gente fica chateado, ela chega: te amo, papai. A frase que quebranta a gente. Como é bom a gente ouvir um te amo. Se você não tem o hábito, que você comece a declarar o seu amor por Jesus. Ao amanhecer o dia, abrir os olhos, respirar e dizer: eu te amo, Jesus. Tu és o amado da minha alma. A minha alma anseia por ti. Eu te amo, Jesus, porque tu tens cuidado de mim. Tu tens cuidado dos meus. Eu te amo porque, como disse o salmista, não só pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Eu me deleito em ti e eu sei que o Senhor realiza os desejos do meu coração. Eu te amo porque tu és o meu Salvador. Eu te amo porque eu não merecia, mas o Senhor me amou primeiro. Eu te amo, Senhor, porque a minha alma é tua, o Espírito que mora em mim é o teu Espírito. E eu sou guiado pelo teu Espírito, mas eu amo a tua palavra. Eu engulo a tua palavra, eu mastigo a tua palavra, eu me alimento da tua palavra, mas sobretudo, Deus, eu te amo, porque eu escondo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, somente porque eu te amo, eu faço de tudo para não pecar, mas ainda assim, quando eu peco, Senhor, eu me arrependo, porque eu te amo, Jesus. Eu posso cair, eu posso falhar, mas eu te amo, Jesus. Se desprenda do orgulho, da vaidade, do ego, e se entregue a Jesus sem reservas. Eu fico lembrando daquela passagem de Abraão que pegou seu filho Isaque, a quem ele tanto amava, e levou para matar, para tirar a vida do seu único filho. E eu imagino que aquele adolescente, amando o pai, tanto amor que ele tinha ao pai, se submeteu, e a dor que ele sentia, de conversando com o filho no caminho, talvez rindo, mas se submeteu, sujeitou-se a ser sacrificado. E mesmo sabendo que o pai ia matá-lo, dizia: eu te amo, papai. A gente não compreende o amor, né? Eu estava vendo uma foto que ganhou um prêmio mundial. Uma gazela estava correndo com seus filhotes
e 2 chitas, parecido com nossas onças aqui na África, iam alcançar os filhotes, e a mãe se colocou no meio, e as 2 chitas abateram aquele animal, e de longe ela ficou olhando seus filhos fugirem. O amor. Jesus te amou de tal maneira que o único filho que ele tinha, ele deu, para que você e eu nos tornássemos amigos de Deus. A condição de nos tornarmos filhos e amigos de Deus foi pela morte de Jesus, pela fé em Jesus, mas, olhe para mim, principalmente pelo Espírito de Deus. Tema da mensagem, quem gosta de anotar: guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Esse tema é o tema 2021 da IEDA, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Lá depois de Atos dos Apóstolos. Romanos, capítulo 8, verso 1 diz assim: o título: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Espírito de santidade, Espírito de adoção, um Espírito só. Verso 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 13: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repita comigo, verso 14. Porque todos os que são guiados... Para repetir comigo, eu falo, depois vocês repetem. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem
é guiado pelo Espírito, diz a palavra, é filho de Deus. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus faz as coisas de Deus. Quem é guiado pela carne tem prazer em pecar, tem prazer em mentir, tem prazer em ser falso, tem prazer em enganar, tem prazer em ser trapaceiro, tem prazer em cometer adultério, tem prazer na fornicação, tem prazer no engano, tem prazer em ser amigo de Satanás, porque não tem o Espírito de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. É impossível de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Portanto, igreja do Senhor, do século 21, dessa geração, a palavra diz lá em Pedro: vós sois a geração eleita. Logo, se vocês são eleitos, vocês são escolhidos, vocês são chamados, resgatados, tirados das trevas para a luz. Mas não é para qualquer luz, é para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E por que Cristo fez isso com vocês? Tirou do lamaçal, do charco de lodo, firmou teus pés numa rocha, te deu um novo nome, fez de você uma nova pessoa, para você não mais ter prazer nas obras da carne, mas andar segundo o fruto do Espírito. Ser longânimo, ser pacificador, ser benigno, ser bondoso, ser amoroso, amar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, honrar as autoridades, ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar dia e noite. Sabe, nós estamos numa geração onde a grande parte dessa geração, que inclusive está dentro da igreja do Senhor, e não me refiro a esta congregação, mas a igreja no geral, o mundo afora, já não tem mais prazer em ler a palavra do Senhor, de não guardar a palavra no coração. E por causa disso é que nós temos uma geração que já não anda mais guiado pelo Espírito, mas anda guiado pelas obras da carne. Quando anda guiado pelas obras da carne, alimentando a carne, tem pouca oração, tem pouca leitura da Bíblia, tem pouca comunhão com os irmãos, tem pouca reverência a Deus, tem pouca honra às autoridades eclesiásticas, tem muita desculpa, tem muito eu não posso, não dá, não consigo. Quando Josué disse: Senhor, eu não consigo, não dá, não posso, não sei, o Senhor disse: levanta-te, dispõe-te, alegra-te, tem bom ânimo, como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Talvez você até tenha vontade de fazer a obra do Senhor, de ler mais, de orar mais, de jejuar mais, de sair por essas ruas evangelizando. Só que ainda falta um passo a mais: mortificar a carne, ser cheio do Espírito, dar lugar ao Espírito, porque a palavra diz que Ele habita em vós. Só que há um conectivo, há um caso oblíquo: se é que Ele habita em vós. A palavra diz que Ele habita. Quando você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, com tua própria boca, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Se com tua boca confessares, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Você deu esse passo? Muitos aqui desceram as águas batismais, outros ainda não. Mas isso não impede você de ser cheio do Espírito Santo, se você se arrepender dos seus pecados,
e ainda hoje aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ainda hoje você se aproximar de Deus, achegue-se a Deus e Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E eis o tempo, igreja, de buscar a face do Senhor. Eis o tempo de se aproximar de Deus. Eis o tempo de andarmos na presença do Senhor e sermos homens e mulheres perfeitas, varões e varoas perfeitas diante de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Mortifica a carne. Não é fácil, porque a carne, ela é inclinada para os prazeres da carne. Todos os dias você trava lutas espirituais internas, luta com os demais irmãos, luta na família, luta na igreja. Mas sabe por quê? Quanto mais você ora, mais luta. Quanto mais leitura, mais luta. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais luta, mais tribulação, mais dificuldade. Porque Satanás não quer que você se aproxime de Deus. Satanás quer que você se distancie dele, porque ele não tem mais direito à salvação, ele não tem mais direito à promessa. E a promessa para a tua vida, Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. A promessa para a tua vida. E Satanás não quer que as promessas do eterno se cumpram aqui na terra, na tua vida. A promessa para a tua vida, para ser cumprida, Deus realiza desejos do coração, diz o salmista. Para isso deleita-te no Senhor. Deus realiza sonhos, sim. Deus realiza os planos dele na vida do homem, mas são poucos os que se dispõem. Aqueles que são guiados pelo Espírito fazem a vontade de Deus. Para esses que são guiados pelo Espírito, o apóstolo Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A luta está difícil, né? Te alegra, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E a promessa é: você tem capacidade para vencer também. Ele não disse que você não teria problemas, ele disse que no meio dos problemas ele estaria contigo, no meio das lutas ele estará contigo, no meio da tentação ele estará contigo. Não pense que você está livre de tentação. O próprio Jesus foi levado por Satanás para o deserto para ser tentado. E olha uma coisa: Satanás não gosta de tentar a gente no ponto fraco, ele tenta na gente no ponto forte. Qual é o teu ponto forte? É ser filho de Deus. Qual é o teu ponto forte? É ter dentro de você o Espírito Santo de Deus. Qual é o teu ponto forte? É ser obediência à palavra de Deus. Satanás, ao tentar Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, dá ordem a essas pedras que se transformem em pão. Satanás, ele pode chegar para você e dizer: se tu és o Filho de Deus, se tu és o pastor, se tu és um diácono, se tu és um levita, seja lá quem for, mas se verdadeiramente tu és Filho de Deus, eu te desafio. Todos os dias Satanás vem nos desafiar. Só que Jesus não provou que era Filho de Deus. Jesus não precisou se jogar do pináculo do templo. Jesus não precisou transformar as pedras em pão. Jesus apenas disse: está escrito. Você está entendendo? Se você anda e é guiado pelo Espírito Santo, você não entra em questões de balde, tolas. Você foge da aparência do mal. Resistir ao diabo, sim, está na palavra. Mas quando não dá para fugir, o que diz o Salmo 1? Abra sua Bíblia no Salmo 1.
O salmista dizendo: bem-aventurado o homem que não anda, não se assenta, não se detém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, é não andar na carne. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não anda segundo a carne. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo isso aqui é obra da carne. Cuidado com as amizades, cuidado com as conversas. Quando chegar numa roda que estiverem falando mal do homem, da mulher de Deus, afasta-te destes. Deixa que com eles trata o Senhor. Foca na palavra. Quem é guiado pelo Espírito não tem dificuldade de obedecer. Quem é guiado pelo Espírito Santo não tem dificuldade de obedecer uma ordem. Porque se o Espírito Santo está em você, é Ele que deve te guiar. Ah, pastor, mas o profeta está sujeito ao Espírito. O Espírito está sujeito ao profeta e vice-versa. Sim, você tem liberdade de ir e vir. Inclusive é constitucional, é institucional. Constituição Federal de 88. Liberdade de se expressar, de falar, manifestação do pensamento, de fazer o que você bem entender. Mas tem as leis que amparam, que limitam também. Mas se você quer ser filho de Deus e obedecer a Deus, você, com a própria vontade, tem que querer sujeitar-se. Quem é guiado pelo Espírito, guiar, verbo transitivo direto que significa acompanhar, orientar ou mostrar o caminho. Eu vou contar uma historinha para vocês. Alguns já ouviram falar. 2 cavalos. Numa fazenda tinha um cavalo apenas. Ficou velho depois de tanto trabalho e ficou cego. Preste atenção na história. Ficou cego, triste, e não conseguia mais andar pela fazenda. O dono percebeu aquilo e decidiu comprar um cavalo novo. As pessoas não entenderam porque durante tanto tempo o cavalo velho tinha trabalhado para ele, e agora ele estaria desprezando o cavalo velho por um novo. Quando ele trouxe o cavalo para a fazenda, ele colocou um chocalho no pescoço, um sino no pescoço do cavalo novo. E o cavalo novo, como enxergava bem, ia para todos os lugares da fazenda. Pouco tempo, o cavalo, que era velho e cego, mas não era manco, começou a andar junto do cavalo novo. Moral da história: o cavalo novo estava guiando o cavalo velho. Ele conhecia os perigos. Chegou ao ponto de o cavalo velho confiar plenamente no cavalo novo, que onde tocasse aquele sininho ele ia bater lá, porque ele era guiado pelo sino do amigo. O cavalo novo se tornou amigo do cavalo velho. Então onde ele ia com o sino batendo, o cavalo velho ia na direção do sino. Não queria nem saber os problemas que tinham pela frente, se tinha buraco, se tinha cerca. Mas se tornaram amigos. Um guiava o outro. Sabe qual é teu melhor amigo? Espírito Santo. Quando você confiar que o Espírito Santo for o teu melhor amigo, você vai dar ouvidos à voz do Espírito. No livro de Apocalipse a gente encontra muita passagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Torne-se sensível à voz do Espírito. Permita-se guiado pelo teu amigo, que faz morada em você. Às vezes nós somos o guia de outras pessoas, Leia. Um dia as pessoas foram nossos guias. Pessoas que pregaram para nós, que nos disseram que nós estávamos no caminho da morte. E estávamos caminhando para o abismo. E alguém chegou, e nós ainda com o nosso coração endurecido: não, eu não gosto de crente, não, eu não quero saber da Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia, é muito complicado ler a Bíblia. E a gente dava desculpas para não aceitar a Jesus, porque a obra da carne falava muito mais alto em nós. E teve um dia que não teve jeito. O Espírito que convence o homem do pecado adentrou em nós, foi tirando as impurezas que havia em nós, tornando você uma nova mulher e um novo homem, a ponto de você se tornar um filho adotivo de Deus, porque Jesus era o filho primogênito de Deus quando foi morto, mas quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele se tornou o primogênito. Logo Jesus é o nosso irmão mais velho, e nós também nos tornamos filhos adotivos de Deus. E aquele que era primogênito, aquele que era unigênito, se tornou primogênito e hoje é o nosso Salvador. Quando ele subiu, ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Você quer o Espírito dentro de você? E se você já tem o Espírito dentro de você, por que você fica amordaçando? Por que você não dá lugar para que esse Espírito sobressaia na tua vida? E ele realize a plenitude dele em você? Para que você pregue a palavra. Lá em Isaías tem a profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar. O Espírito do Senhor está sobre ti. Quem é guiado é dirigido e orientado por alguém ou algo. Quando eu vinha para cá, eu nunca tinha andado aqui. Morei aqui perto, mas nunca tinha entrado para cá. E eu fui morar mais longe. Quem é guiado precisa confiar na voz de comando. O cavalo confiava no outro cavalo. Você precisa confiar na voz do Espírito Santo. Quando Pedro estava nas águas, Jesus estava nas águas, e eles, os apóstolos, duvidando se era Jesus, se era um fantasma, Pedro disse: Senhor, és tu, Senhor. Se for tu, ainda estava duvidando, se for tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele confiou na voz de Jesus, porque certamente ele reconheceu a voz do Mestre, e ele começou a caminhar sobre as águas em espírito. Alguns pregadores dizem que bateu a dúvida nele, a obra da carne sobressaiu a do Espírito, e ele começou a afundar. E o Mestre teve compaixão e estendeu a mão e tirou de lá, como fez com nós. Mas Pedro ainda assim andou sobre as águas, porque confiou na voz do Mestre. Então, quando eu estava vindo para cá, eu vim de moto, coloquei o fone de ouvido aqui, liguei o GPS, e eu não estava vendo, porque quando a gente vai de carro, o GPS fica aqui, você vê a via, então você olha para frente, olha para o retrovisor aqui, o outro ali, mas olha para o GPS, e você vai em frente, mas você vai vendo. Quando se conhece o caminho, o GPS dá uma direção, e você sabe que pode chegar por um outro caminho, às vezes você se desvia. Tem casos que as pessoas se dão mal. No Rio de Janeiro, pessoas morreram porque pegaram atalhos diferentes do que estava no GPS.
e outros porque obedeceram à risca o GPS. Mas há uma diferença quando você confia. Então eu estava vindo, liguei e o GPS falando: rotatória, pegue a terceira saída, mantenha-se na avenida tal. A 300 metros, dobre à esquerda e vire na rua tal. A 100 metros, dobre à direita e chegue na rua tal. Depois, dobre na rua esquerda e o seu destino estará a caminho. E eu não estava vendo, mas eu vim. Quando eu cheguei, o GPS disse: você chegou ao seu destino. Se você confiar na voz do Espírito Santo, você chegará ao céu. Se você confiar na voz do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo, você, disse Jesus, fará obras maiores do que as que eu fiz. Quem é guiado é dirigido e orientado. O Espírito te guia, a palavra te conduz. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter o fruto do Espírito. Verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Hoje é noite de salvação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Deus quer te dar livramento de morte. Deus quer cuidar de você. Satanás arquitetou ciladas para te pegar. Eu falei no começo que você se tornou filho de Deus. Se você se tornou filho de Deus, você é nascido de Deus. Quando você mergulhou nas águas, morreu o velho homem e a velha mulher, e você nasceu de novo. Não mais para as obras da carne, mas para as obras do Espírito. Se você já é nascido de Deus, e se nessa noite você quer ser nascido de Deus, ter um novo nascimento, ter uma reconciliação com Ele, olhe para mim. Deus será o teu escudo. Você não entendeu? Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te livrar. Está duvidando? Abra a Bíblia em 1 João 5,18. 1 João 5,18. A Bíblia diz que os nascidos de Deus, o maligno, o inimigo da tua alma, Satanás, o tentador, o destruidor, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Se você é nascido de Deus, está escrito, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não alimenta a carne, mas é conduzido pela palavra, é guiado pelo Espírito a não pecar. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando no gerúndio, mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, o que sai das entranhas de Deus, aquele que nasce de novo, aquele que obedece à voz do Espírito, aquele que tem prazer de meditar na lei, na palavra, dia e noite,
esse Deus como teu escudo. A palavra e a promessa é: conserva-se a si mesmo, cuida bem de si mesmo. Feliz é o homem que cuida de si mesmo. E o homem sábio, disse Salomão, ele cuida bem de si mesmo, cuida dos céus. Mas quem te livra do maligno é Deus. O maligno não te toca. Ai dele se te tocar. Sinta-se amado, sinta-se amada, porque Deus é o teu defensor, Ele é o teu advogado, é Ele quem cuida de ti. Fique de pé. Você quer uma palavra melhor do que essa? Deus dizendo que o maligno não te toca, porque você é dele, você pertence a Ele, desde que você obedeça a sua palavra. Se você ainda está com a Bíblia na mão, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 19. E olha o que Deus quer que você faça. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja guiado pela palavra dEle. Ezequiel, capítulo 20, verso 19. Há 3 verbos aqui. Eu sou o Senhor. É o teu Deus, é o teu escudo, é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente no tempo da angústia. Ele é o teu Deus, Ele é o teu ajudador. Eu sou o Senhor. Superioridade, senhorio, não há ninguém acima dele. Poder, honra e glória pertencem a Ele. O seu Deus, o particular. Você pode bater no peito e dizer: tu és o meu Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que zela por mim. Eu tenho um Deus que tem ciúmes de mim, porque eu sou guiado pelo Espírito dele. Hajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de obedecer as minhas leis. Em outra versão diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, obedecei os meus mandamentos e executai-o. Anda comigo, obedece a minha palavra, cumpre o que eu te mando, e eu farei você prosperar na terra. Eu serei contigo, tu serás meu, não temas. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há muitos filhos desobedientes que merecem ser disciplinados. Há muitos filhos rebeldes. Há muitos filhos pródigos que precisam retornar à casa do Pai, que precisam pedir perdão ao Pai. Mas o orgulho não deixa, a vaidade não deixa, o ego não deixa. O Pai está de braços abertos dizendo: será que é meu filho que vem ali? Será que é minha filha que vem ali? Quanto tempo que eu já não ouço a voz, já não lembro nem do rosto, nem da voz. E nessa noite, o Espírito Santo está te conduzindo. E eu quero convidar a primeira pessoa que quer ser guiada pela palavra e pelo Espírito de Deus, como filho pródigo, nesta noite. Não endureça o vosso coração. Eu sei que Deus falou contigo, porque a palavra não volta vazia, não é palavra de homem. Não endureça o vosso coração. Vou chamar 3 vezes. Segunda vez, pode vir. Você está aí no seu lugar. Continua não dando voz ao Espírito. A palavra falou contigo.
Deus falou contigo, mas o coração ainda está endurecido. Como é que quer ser guiado pelo Espírito desse jeito? Vai continuar sem ler a Bíblia? Vai continuar sem comunhão com Deus? Se arrependa como filho pródigo. Há muitos desviados dentro da igreja. Há muitos que vestem roupa de crente, que tem agenda de crente, mas que é religioso, não é guiado pelo Espírito, porque não cumpre o que Deus manda. Vou chamar pela terceira vez. Deus te chama para mudar a tua história. Venha à frente. Igreja, pode fechar os olhos. A oportunidade está aberta. Resistência precisa ser quebrada. Você só vai ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um filho melhor, quando obedecer teu pai. Você exige tanta obediência dos teus filhos, mas você mesmo não obedece à voz do teu pai. Estou aguardando. Eu tenho autoridade de Deus para orar pela tua vida. Aqui está a primeira pessoa. A palavra de Deus não mente. Tem mais. Tem mais. Tem mais que precisa dar lugar à voz do Espírito. Deus quer cuidar de você. Deus quer te cobrir com as suas asas e te proteger. Deus quer destruir as obras de Satanás na tua vida. Deus já te livrou de acidentes. Deus já te livrou de homens maus. Deus já te livrou de enfermidades. Já te livrou do leito. Eu vou orar. E enquanto eu oro, você pode vir à frente. Espírito Santo, aqui estão estas pessoas. Não foi a minha palavra, Espírito Santo. Foi Tu quem soprou sobre eles. Foi o Senhor que entrou para fazer morada na vida. Que cada um sinta agora o Teu toque. Entra. Abraça, Espírito Santo, abraça. Passa o Teu bálsamo, Senhor. Pai, como o filho pródigo que se arrependeu, que abraçou o Senhor e sentiu o afago do Pai, e houve um banquete tão grande, uma festa tão grande. Muda a vida dessas pessoas, Senhor. Restabelece o relacionamento, a comunhão, a intimidade. Que ao sair daqui, e essa aliança que está sendo religada, Deus, possa ser uma aliança inquebrável contigo. Nesse dia, marca no calendário, Senhor, o dia em que o Senhor tomou o teu filho e a tua filha pela mão direita, e fez ele se sentir amado, fez ela se sentir amada, como amor de filho, amor de filha. Que hoje, todas as vezes, Senhor, eles possam se lembrar de Ti e fazer uma declaração de amor para Ti, pelo que o Senhor fez por eles na cruz.
e que cada um possa dizer: Jesus, eu te amo, não de lábios, eu te louvo, não de lábios, eu te adoro, não de lábios, mas eu te amo, Senhor, com minha alma, com minha força, com o Espírito, Senhor. Perdoa os pecados, Pai. Lança no mar do esquecimento o pecado da tua filha, o pecado do teu filho. O Senhor não imputa sobre eles, mas o Senhor esquece, apaga as transgressões, passa o sangue de Jesus. Foram dias tão difíceis, Senhor, batalhas na mente, Satanás acusando. Pai, a tua palavra diz que nenhuma condenação há. Apaga as transgressões dos teus filhos e dá um abraço de pai, coloca no colo, Jesus, e que a voz do Espírito seja sensível aos seus ouvidos. Pai, é o que eu te peço. Perdoa. Eu não tenho o poder de perdoar, mas o Senhor é quem perdoa, Pai. O Senhor é quem apaga as iniquidades. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade. Irmão Douglas. Pai, eu quero te adorar. Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade. Não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Aleluia, Deus. Adora a igreja. Leva-me à sala do trono. Aleluia, Jesus. Pelo novo e vivo Aleluia, adora. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor aqui está, aleluia. Eterno e sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono. Aleluia, adora a igreja. Pra te adorar, o Senhor. Deus de glória. Oh, leva-me a Deus de glória, aleluia, Jesus.